tudo isso que aconteceu na escola de Salvador e também em 1980 a demônios, porque você percebe que enquanto as crianças estavam inconscientes, elas choravam, tremiam, tiveram arritmia e coisas do tipo. Quando elas voltaram em sã consciência, todos os sintomas desapareceram. A mesma coisa aconteceu em 1980. Mais de 300 crianças e outros adultos também caíram inconscientes e foram levados aos hospitais. Quando voltaram em suas consciências, todos os sintomas desapareceram. Isso é demônios. Isso é espiritual. Há uma luta espiritual travada, terrível, acontecendo nesse momento. E é por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer esses esclarecimentos para você. Portanto, preste muita atenção e permaneça até o fim desse vídeo. Pelo amor de Deus, permaneça até o fim desse vídeo. Irmãos, a nossa vida é de batalha espiritual constantemente. Constantemente passamos por batalhas espirituais. O mundo invisível é mais real do que o mundo visível, meus irmãos. Tem coisa visível que você vê, né? Na verdade, todas as coisas visíveis que nós vemos, um dia vai se acabar. As invisíveis, elas são eternas. Por isso é que o mundo espiritual é um assunto muito sério a ser tratado e eu vou falar sobre esses ataques e batalha espiritual. E quem não se interessa, né, sobre batalha espiritual, até porque a nossa vida é uma batalha espiritual. Com certeza você já ouviu falar sobre esses acontecimentos, onde um jovem revoltado por ter sofrido bullying ou coisa do tipo, entra em denominada escola e ali ele fere de morte alguns colegas. Com certeza você já viu isso, aconteceu fora do Brasil. No Brasil também não posso falar muito sobre isso para não cortar o alcance desse vídeo. Esses feriram ali de morte física alguns de seus amigos, mas com certeza também existem pessoas que são capazes de qualquer coisa para ver o mal das pessoas. E isso pode ter acontecido em 1980 e isso pode ter acontecido também na última sexta-feira, agora de abril, aonde essas crianças teve esse ataque de ansiedade ali em massa. Eu atribuo isso sim ao reino espiritual. Provavelmente alguém possa ter feito algum trabalho contra aquela escola. Não podemos descartar nada relacionado ao mundo do espírito. Agora, aproveitando essa deixa, vamos falar sobre batalha espiritual? Há uma cortina que separa esse mundo físico do mundo espiritual. E se essa cortina fosse aberta diante dos seus olhos, você veria seres híbridos, demônios, monstros, seres malignos lutando, pelejando para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família. Porque fazendo tudo isso, a pessoa ela perde a fé e ela perdendo a fé, ela está caminhando para o inferno. E esse é o objetivo principal do mundo das trevas: arrastar para o lado de fogo e enxofre o maior número de vidas possíveis. Então existe de fato. Porém, há algumas maneiras de você que está me assistindo agora, você identificar se você está sendo de fato alvo do mundo das trevas. Há algumas maneiras que você vai ter então a percepção e dizer, poxa, eu preciso me atentar. Tem gente que não crê nisso, não acredita nisso, mas trabalho de feitiçaria, macumbaria, bruxaria, tudo isso pode atingir as pessoas. Como é que eu identifico? Como é que eu sei? Quais os sinais de que eu estou sofrendo uma represária, um ataque espiritual, um ataque demoníaco? Bom, toda batalha, eu falo aqui de mundo invisível, tá? Eu falo aqui sobre mundo invisível, então nós temos que nos remessar para entender como que o mundo invisível, que é o mundo espiritual, trabalha aqui no mundo físico. Então, como que o mundo espiritual trabalha no mundo físico no sentido de um ataque espiritual? O campo de batalha, o que o diabo, o que os demônios querem tomar conta e o que Deus deseja tomar também, administrar e tomar conta, é os nossos pensamentos. Tudo começa nos pensamentos, tudo começa na cabeça. Deus e os demônios trabalham na mente das pessoas, até porque se nós formos calcular, veja bem a distância do nosso ouvido
né? Quem está mais próximo do ouvido, a mente ou o coração? Por aí a gente começa a avaliar aonde acontece a batalha espiritual, que é na cabeça, através dos pensamentos. Deus, quando quer trabalhar na vida de uma pessoa, ele começa a colocar pensamentos inspiradores, pensamentos que vêm do céu para essa pessoa se levantar e vencer na vida. Como também quando o maligno começa a trabalhar, ele começa a lançar setas, pensamentos de fracasso, de destruição, começa a conturbar a mente da pessoa, trazendo pensamentos estranhos, desejo de suicídio, desejo de morte, desejo de fazer uma loucura. Então a batalha espiritual acontece na mente do ser humano. Dentro da cabeça de cada ser humano, ali se instala a batalha espiritual. Por isso é que cada ser humano vive uma batalha espiritual. Não tem como eu viver a batalha espiritual junto com os irmãos que estão me assistindo. Eu vou viver a minha batalha e vocês vão viver as suas batalhas espirituais. O que pode acontecer é eu ajudar os irmãos em oração e orientação. Por isso é muito importante estarmos conscientes de que cada um é derrotado individualmente ou é vencedor individualmente. E para isso nada melhor do que estarmos aqui para recebermos essas orientações. Depois eu vou estar falando também sobre alguns espíritos que comandam a face da terra, sobre como acontecem as possessões demoníacas e como uma pessoa pode se livrar de uma opressão. Porque, meus irmãos, esse é o campo de batalha principal do adversário. Você vai entender isso nesse vídeo. Vocês lembram que eu falei agora há pouco que as crianças, elas caíram ali e depois que elas passaram ali o período de inconsciência, elas voltaram ao normal. A mesma coisa aconteceu em 1980. Aquelas mais de 300 crianças e adultos, eles caíram, foram levados a hospitais e quando retornaram, estavam completamente normal. Quando voltaram em sã consciência, todos os sintomas desapareceram. Você vai perceber que o maior campo de batalha é a mente, porque a gente percebe isso, porque na realidade até os nossos pensamentos são espirituais. Nós não pensamos o que nós queremos, nós pensamos o que vem na nossa mente. E isso vem na nossa mente porque é algo espiritual. Por exemplo, você está aí agora me assistindo e você não está pensando o que você quer, você está pensando o que está vindo na sua cabeça. E isso é espiritual. Porque com certeza o que você está pensando está levando você a refletir a respeito da sua própria vida, porque é algo espiritual. Sabendo nós que nós não pensamos o que nós queremos, mas recebemos uma inspiração do mundo espiritual, e aí então nós pensamos, então o que acontece? Dentro do pensamento que vem sobre nós, se nós não temos controle do que pensamos, mas temos controle no que vamos fazer diante desses pensamentos. É semelhante àquela história, eu não posso impedir as andorinhas de voarem, porque elas estão em uma dimensão mais alta do que eu. Eu não tenho condições de ir lá impedir todos os pássaros de voar, mas eu tenho condições de impedir que eles façam um ninho na minha cabeça. Impedir de voar eu não posso, mas de fazer um ninho na minha cabeça, claro que eu posso. Impedir os maus pensamentos eu não posso, mas eu posso impedir que esses maus pensamentos venham ditar a regra da minha vida. Como que eu posso impedir isso? É dentro do direcionamento que eu estou passando aqui para você. E você automaticamente colocando em prática, você vai vencer os maus pensamentos, porque os maus pensamentos nada mais é do que um bombardeio espiritual para levar o ser humano a se sentir inferiorizado e automaticamente cometer uma loucura, uma atrocidade contra si mesmo na face dessa terra. Mas é importante todos que estão aqui entender que a batalha espiritual acontece na mente. Os pensamentos, nós não temos controle sobre eles, mas nós temos controle sobre a atitude que teremos diante desses pensamentos. Algumas pessoas se entregam aos maus pensamentos e cometem loucura. Outros, diante do mau pensamento, usam a capacidade espiritual, o discernimento que têm, para vencer os maus pensamentos e triunfar na presença de Deus. Eu costumo dizer aqui, nesse canal, que quanto mais você pensa negativamente, não é você que quer pensar negativamente, é o diabo que cria essas circunstâncias para você pensar assim. Aí você atrai mais negatividade para a sua vida. Tudo aquilo que você tem medo, você acaba atraindo para si. Tudo aquilo que você pensa, você atrai para si. É a lei da atração. Tudo que credibilizamos demais, a gente acaba atraindo para a nossa vida. Se você dá ênfase e credibiliza o medo, então o medo vai se apoderar da sua vida e pode acabar destruindo a sua vida de uma forma terrível. O princípio de um ataque espiritual acontece na mente. Partindo da mente, tem a audição de vozes, tem pessoas que vê vultos, tem pessoas que sentem, muitas das vezes, alguma coisa
dentro do quarto puxando a sua coberta. Tem outras pessoas que escutam alguém bater palma no portão, chamar pelo nome da pessoa. Quando vai ver, não tem ninguém. Outras pessoas têm pesadelos terríveis. Outros passam pelo processo de paralisia do sono. Tem pessoas que muitas das vezes têm mania de perseguição, tá andando na rua e sente que tem alguém ali que vai pular nas suas costas e fazer algum mal. Isso sem contar muitas das vezes a perturbação, as vozes que vêm dizendo tira a sua própria vida, mata alguém, acaba com a vida de alguém. Tudo isso são opressões. Muitas vezes vem pela pessoa abrir brechas através das suas práticas, da sua maneira de viver, por a pessoa ter contato com espíritos, frequentando a casa do pai das trevas, frequentando, a casa de encosto, que trabalham, para o lado do maligno, e muitas das vezes a pessoa recebe a carga negativa espiritual através de uma obra de inveja. Porque é muito importante as pessoas tomarem consciência de que a inveja ela é pior do que a própria macumbaria. A inveja ela é pior do que a própria feitiçaria. E você me pergunta, por que, pastor? Porque você jamais vai colocar um feiticeiro na tua casa. Jamais você vai convidar um feiticeiro para almoçar domingo com a sua família. Jamais você vai convidar um bruxo para ir na sua casa participar de um churrasco. Mas o invejoso você convida, porque você não sabe que ele é invejoso. Você não consegue identificar. Às vezes o invejoso, ele está disfarçado de um bom amigo e está com o ombro emprestado para você chorar. Às vezes o invejoso está disfarçado de uma amiga que está preocupada com o teu casamento, com a tua vida financeira, que está preocupada com a tua depressão, com a tua síndrome do pânico, que está preocupado com as suas tristezas. E aí você traz essa pessoa para dentro da sua casa e você acaba trazendo a força maligna junto. Você acaba trazendo o mundo espiritual tenebroso para dentro da sua casa. Então a inveja é uma das armas terríveis. E através da inveja é que se desencadeia todo esse processo da pessoa ter pesadelos, insônias, o marido querer ir embora de casa sem motivo nenhum, o casamento se esfria. Quantas pessoas que estão me assistindo aqui agora e muitas das vezes no casamento acontece o quê? Quando está longe do marido, longe da esposa, tem uma saudade tremenda. Quando os dois chegam perto um do outro, o desejo é de pular no pescoço um do outro e esganar de tanta raiva que tá. Mas não é uma raiva que a pessoa sente por sentir, é uma raiva espiritual. A pessoa mesmo não entende, ela ama o seu cônjuge, ela ama o seu filho, ela ama o seu marido, ama a sua esposa, mas é uma raiva repentina que vem, uma revolta que a vontade que tem é de matar a pessoa. E depois no outro dia vai trabalhar, que vontade de ir embora, que saudade. Quando chega em casa, bate aquela revolta, aquele desgosto novamente e a pessoa passa a ter raiva, sabe? Aquele ódio descontrolado na sua vida. Tudo isso é um mundo espiritual tenebroso conspirando contra a vida da pessoa. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para credibilizar isso. Infelizmente, vivemos em uma sociedade onde muita gente leva o mundo espiritual numa brincadeira. Para pensar, minha gente, o mundo espiritual existe. Assim como Deus existe, demônios também existem. Assim como Deus está assentado no alto e sublime trono, os demônios estão aí na terra praticando toda a destruição, todas as barbaridades que nós podemos imaginar. É muito importante, nessa ocasião, falarmos sobre isso, que todos esses ataques espirituais que acontecem são de espíritos que estão dentro de uma escala, porque o reino das trevas, o mundo espiritual tenebroso, é um mundo organizado. Quem pensa que o reino das trevas é uma bagunça está enganado. O reino das trevas é um reino organizado. E tem essas escalas de hierarquias, escalas de espíritos que trabalham nas áreas pelas quais eles são ordenados a trabalhar. E na face da Terra existem 7 espíritos que comandam o planeta Terra. São 7 espíritos que a sociedade deu nome muito bonito para esses espíritos, que é os 7 pecados capitais. Quando na realidade, vocês já ouviram falar dos 7 pecados capitais? Os 7 pecados capitais diante da sociedade parece ser uma coisa bonita, quando na realidade nada mais e nada menos é do que os 7 príncipes que comandam o planeta Terra. Abaixo desses 7, então vem as outras hierarquias, que são esses que atacam as pessoas, que fazem as pessoas sofrerem. A luxúria, por exemplo, ela é comandada por um príncipe chamado Asmodeus. Então, dentro dessa área, todos seus subordinados trabalham disseminando na face da terra a luxúria. A gula é comandada por Beelzebu. É por isso que quando geralmente acaba uma festa,
uma festividade promíscua, Beelzebu é considerado o deus da mosca. É por isso que quando acaba aquela festividade de muita comelândia, muita começão, no outro dia, mesmo nas primeiras horas, você vai ver todo aquele ambiente cheio de moscas, porque Beelzebu é que comanda esse ambiente da gula, né? A ganância é Mamon que comanda. Na parte da preguiça é Belfigor. Na ira é Azazel, que é um bicho perigoso também, que é o principado terrível. Na parte da inveja é Leviatã. Na parte da vaidade é a antiga serpente Satanás, né? Ra-Satã, a antiga serpente que perdeu seu corpo, foi destituído. Esses espíritos trabalham, né? São setes que comandam a face da terra. E abaixo deles, então, vem as potestades, principados e dominadores que atuam na humanidade. E a terra está sendo minada por esses espíritos malignos, mas existe um povo, que é o povo de Deus, que tem o Espírito Santo e que tem autoridade para repreender e paralisar esses espíritos. Esse povo é o povo de Deus. Então, todas as vezes que você for orar, ore e peça para Deus proteção, livramento contra toda espécie de ataque satânico que vem para destruir a raça humana. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele não tem mais salvação. Para ele tudo já está perdido, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer me levar e ele quer te levar junto. E para isso ele vem com as doenças na alma, doenças na mente, porque quando a mente adoece, é muito mais fácil para ele tomar conta e dominar a mente do ser humano. Não deixe o inimigo, o adversário, dominar a sua mente. Seja muito mais forte do que ele, lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que é santo, se aproximando de Deus, se abstendo da ira, do orgulho, da soberba, do ódio, do rancor, da mágoa, da inveja e de tudo aquilo que pode te afastar de Deus. Espero que tenha ficado claro.